Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Você que ainda não me conhece, eu sou Isabel Cruz e no episódio de hoje você vai aprender um pouquinho como suportar a pressão para ir para um próximo nível. Então, se eu fosse você, ficava até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que se você chegou até aqui, é porque você quer ir para um próximo nível, você quer crescer, quer prosperar, quer ter sucesso em várias áreas da sua vida, mas para isso você precisa ouvir o conselho que a Isa tem para você hoje. Então, bora pro nosso bate-papo, gente? Hoje eu quero falar de um tema que é para as pessoas que, Isa, eu tô aqui, eu sinto que tem um próximo nível para mim, só que, nossa, é tanta pressão. Nossa, Isa, é tanta dificuldade, é tanta crítica, é tanta calúnia, é tantos problemas e isso às vezes me paralisa. Sim, eu também já tive nesse momento em várias fases da minha vida e a boa notícia é, vai passar. E a má notícia é que isso não acaba. Mas como assim, Isa? Vai passar, mas não acaba? Vai passar essa fase porque você vai para um próximo nível e aí depois isso aquieta. Só que vai voltar, porque sempre vai existir um próximo nível. Então as pressões, elas não vão acabar. Então não fique triste ao ouvir essa notícia, porque na verdade, toda vez que uma pressão vem, eu tenho aprendido isso todos os dias da minha vida. Se a pressão chegou, se alegre. Isso é sinal que o próximo nível está muito, muito, muito próximo. Então eu anotei uma frase aqui que eu amo muito, essa frase da Isa, viu? Você está gastando a sua energia lutando contra o que deveria apenas deixar para trás. E aqui começa a nossa reflexão do vídeo de hoje. O que você tem gastado a sua energia? E toda vez que eu falo dessa frase, eu lembro, né, quantas pessoas que você conhece e passa o dia inteiro respondendo críticas na internet, críticas do amigo, do vizinho, gastando essa energia respondendo aquilo que não faz o menor sentido. E muitas das vezes até se justificando. Só que isso você está gastando energia, está roubando você o seu bem mais precioso, que é o chamado nosso tempo. Se tem algo que é mais precioso na nossa vida, se chama o tempo. E aí, o que você está fazendo com esse tempo? Respondendo a críticas, se justificando. Será que faz realmente sentido? E aí, a nossa primeira reflexão do vídeo de hoje. Todas as vezes que eu falo sobre pressão, ir para um próximo nível, existe um animal, né, uma ave que me traz a memória, que é a águia. Então, quando a gente vê a águia, né, um animal tão incrível, ela também passa por algumas dificuldades. Só que é louco porque quando a gente olha para a águia, você pensa, poxa, mas ela tá ali só voando, parece que é tudo tão tranquilo, e vai para um lado para o outro, não tem compromisso, enfim, não. Só que quando a gente olha para a nossa vida, a gente olha da mesma forma para a vida das pessoas. Você olha para a vida da outra pessoa nas redes sociais e fala, nossa, parece que é tão tranquila, essa pessoa não tem problema, parece que as coisas é mais fácil, só para mim que é difícil. Não, é desafiador para todas nós, não é só para você. Você não está sozinha. E ó, se você chegou aqui até essa parte do vídeo, quero te fazer um convite. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aqui o seu comentário e compartilhar. Porque quando você ativa o sininho, quando a Isa coloca um episódio novo, entra ao vivo, você não perde nada, nenhum conteúdo. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e, claro, compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que você conhece uma mulher que nesse momento está vivendo uma pressão na vida e precisa ouvir essa palavra. Então, quando a gente olha para a ave, a gente pensa, essa ave não tem problema, mas tem. Todo mundo tem os seus desafios, todo mundo passa por desafios e você não está sozinho, mulher. Não é só você que está aí na sua crise financeira, na sua crise no casamento, na sua crise com as suas emoções, não é só você. Tem várias outras mulheres passando também por situações muitas das vezes até pior que a sua. E a águia não é diferente. E aí, quando eu falo da águia, né, tem uma frase que fala o seguinte, que o corvo é a única ave, escute isso, que ousa atacar a águia. É muita ousadia, né? Um corvo, pensa bem, não tem nem tamanho para querer bater de frente com uma ave, mas ele é ousado. Então ele senta nas costas da águia. Olha isso aqui, gente, isso aqui é muito loucura. E começa a picar o seu pescoço. Só que a águia, ela não revida. Ela simplesmente abre as asas e voa mais alto. Se você entender só essa primeira parte do nosso episódio, estamos só na primeira parte, isso aqui já muda a sua vida. Se você entender que
Primeiro, o corvo, ele nunca vai bater de frente com você. Porque a pessoa que calunia, a pessoa que fala, a pessoa que tá ali, ela nunca vai bater de frente com você. Ela sempre vai fazer nas suas costas. Assim como o corvo. O corvo, ele não pica o rosto da águia. Ele não pica o peito da águia. Não, ele pica o quê? O pescoço. E por que ele faz isso? Justamente para tentar, tirar o foco. Imagine você agora, tem alguém aqui cutucando a sua nuca. Qual que é o natural de você fazer? Você vai querer virar para um lado, para o outro. E esse movimento que você faz, você tira o foco daquilo que realmente importa. Então você para de olhar para frente, você começa a olhar para um lado, porque aquilo começa a te incomodar. E minha palavra para você é: pare de se distrair. Olhe para o alvo, onde você quer chegar. Qual é o seu sonho? Quais são as suas metas? O que você almejou da sua vida? Não deixe uma picada de um corvo no seu pescoço distrair você. E aí quando a gente olha para... Existe uma história que fala, né, sobre o corvo ser o único animal que tem a coragem de atacar uma águia. Porque é muita coragem, é muita ousadia, né? Só que ele não consegue vencê-la em um confronto direto. Não é um confronto como uma luta, não é tete a tete, ele não consegue fazer isso. Então ele escolhe uma estratégia diferente. Se você entender que a estratégia do corvo você precisa aprender, porque é exatamente essa estratégia que tem destruído você. Só que hoje eu quero abrir os seus olhos para você entender essa estratégia. E agora jogar o jogo de gente grande. Porque esse daqui é entender e jogar o jogo de gente grande. Qual que é a estratégia que ele usa? Ele escolhe sentar nas costas dela e começa a picar o seu pescoço. É uma estratégia. É uma estratégia. E aqui está um detalhe muito importante. A águia, ela poderia gastar toda a energia dela lutando, voando em círculos, tentando se livrar do corvo. Só que ela não faz isso. Você precisa aprender a agir como a águia. Porque você não vai conseguir impedir de um corvo picar você. É algo que foge do seu controle. Você só consegue governar a própria vida. Você não consegue governar a atitude das outras pessoas, mas a sua você consegue. A forma como você lida com as coisas, você consegue, está no seu governo. Então a águia, o que ela fez? Em vez de querer ficar lutando, rodando em ciclo, tentando, tirar aquele corvo, ela só fez algo muito simples. Que é onde a gente vai para o nosso nível 2 do episódio de hoje. Que é o princípio da altitude. A águia simplesmente voa mais alto. Ela não faz nada. Ela não tenta destruir, ela não tenta derrubar aquele corvo, não. Ela simplesmente sobe o seu nível de atitude. E aí entra esse princípio que você precisa aplicar na sua vida. Então, quanto mais alto a águia voa, mais rarefeito fica o ar. Então, o corvo ele não suporta a pressão da altitude e cai por falta de oxigênio. E aqui eu entendi. Quando eu comecei a estudar e aprofundar sobre como aprender a lidar com as pressões da vida. Tem coisas que fogem do nosso controle, tem coisas que você não vai conseguir controlar. Então, vamos olhar para a sua vida. O que está sobre o seu controle? E a águia entendeu isso. E aí, quando eu olho para essa história, eu entendo que é um ponto muito crucial. Quando a águia ela sobe o nível da pressão, e aí sobe o rarefeito, o corpo começa a ficar sem ar, sem oxigênio. Então isso aqui é muito doido, porque isso é fato. O próximo nível não é para qualquer um. O próximo nível não vai ser para todo mundo. Porque quanto mais a águia sobe, sobe a pressão, aumenta a pressão. Por isso que baixa o oxigênio. Então se você quer ir para um próximo nível, você precisa entender que vai aumentar, a pressão vai subir. Sabe quando você vai andar de avião, vai dando aquele negócio no ouvido? É a pressão que está subindo. Então, se você quer ir para um próximo nível, mas ainda continua com o pensamento de um corvo, então o mais interessante não é só a gente também aprender a lidar com o corvo, ter um comportamento diferente, mas olhar para a sua vida e identificar, você tem sido águia ou você tem sido corvo? Porque às vezes você chegou até nesse vídeo achando que você é águia, preocupado só com os corvos que estão aí picando você. Só que às vezes você está sendo um corvo na vida de alguém. Você está sendo aquela pessoa que está minando alguém, que está falando mal das pessoas. Então a gente precisa parar e analisar. Ah não, eu identifiquei, eu estou sendo águia.
Só que agora eu preciso aprender a lidar com o corvo. Não, eu tô focada no que eu quero, só que às vezes vem a pressão e agora eu preciso aprender, justamente por isso que você tá nesse vídeo. E aí quando a gente vê esse princípio da altitude, existe um ponto muito importante que é o quê? Não é uma luta, é uma questão de altitude. Então a águia, ela não luta com o corvo, ela simplesmente entendeu o princípio da altitude e sobe. Então a águia, ela voa tão alto que o corvo simplesmente não consegue respirar e cai. É simples. Você não precisa lutar com ninguém, você não precisa bater de frente com ninguém. Você só precisa subir o seu nível, subir a pressão. Então isso não é sobre ser melhor ou pior. É sobre estar em um nível diferente. E quando eu estava pensando sobre esse tema para vir aqui transbordar na sua vida, eu me lembrei de um dia. Eu estava na cidade onde eu morava, eu estava indo para uma outra cidade de carro, estava chovendo muito. E aí eu rodei com o carro na BR. E aí foi assim, horrível, tava chovendo muito, fiquei muito nervosa. Quando eu consegui parar o carro sem bater em nada, quando eu parei o carro, passou uma carreta voada perto de mim, eu comecei a agradecer ao Senhor pelo livramento. E aí quando eu cheguei em casa, o Rafa falou assim pra mim: Isa, aprende uma coisa. E eu guardo isso e eu apliquei isso na minha vida. Ele falou assim, ó, todas as vezes que estiver chovendo muito, você sentir que o carro perdeu a estabilidade, o carro tá muito solto a direção, não freia. Acelera, porque quando você acelera, o pneu ele se estabiliza de volta no asfalto. E aí quando eu tava preparando a mensagem de hoje, eu lembrei disso. Isa, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver com a sua vida. O barco tá meio estranho, tá parecendo que as coisas estão desestabilizadas, não tá como você gostaria? Não freia, porque se você frear, vai rodar. Se você frear, vai dar ruim. O que você tem que fazer? Acelerar. Coloca mais pressão, coloca mais energia, canaliza a energia, né? Precisa converter a energia de tudo. Ah, deu errado, canaliza energia. Ah, fracassei nessa área, canaliza energia. Ah, tô falando mal, canaliza energia. Converte isso tudo em energia e vai pra cima, faz as coisas acontecer. A palavra de Deus fala, né, que estou em uma grande obra e eu não posso parar. Então, se você entende o que você carrega, se você entende a sua missão, o seu propósito, nada e nem ninguém pode paralisar você. Foque simplesmente naquilo que o Senhor te chamou. E aí a gente entra na nossa parte 3 do episódio de hoje. Agora eu quero que você traga a clareza para a sua vida. Eu não quero que seja um vídeo onde você só vai ouvir e tá aí. Não, eu quero que você agora entenda com clareza para você aplicar na sua vida. Então, o primeiro passo para você aplicar na sua vida é identificar os corvos que existem aí. Quais são esses ruídos que estão acontecendo na sua vida? Então, o primeiro passo é a gente reconhecer quem está picando o nosso pescoço. Então, parem um pouquinho agora e pense. Então, eu quero que você faça uma lista. O que é que está distraindo você, roubando a sua energia? Então, pode ser uma pessoa, pode ser uma crítica, pode ser uma crença, pode ser uma comparação constante. Hoje, com as redes sociais, como isso tem afetado as mulheres, a comparação. Então, o que hoje tem roubado a sua energia? E aí eu quero que você pare e faça uma pergunta. Quem está sentado nas minhas costas? Então esse é o primeiro passo, porque não tem como a gente trazer clareza para a nossa vida se a gente não parar e refletir. Sabe, trazer esse momento de consciência e entender o que está minando a minha energia. Então o segundo passo é você parar de lutar no chão. Isso aqui é muito incrível, porque o confronto no mesmo nível é exatamente o que o corvo quer. Ele quer um confronto na mesma altura. Só que pensa bem, você é a águia, você vai parar para lutar com o corvo. Não faz sentido, vamos lutar com a águia pelo menos. Sabe, a mesma coisa é parar uma águia para parar para ouvir uma galinha, não faz sentido. Nós precisamos lutar aqui, ó, tem que estar no mesmo nível. Então você não pode gastar sua energia com o corvo, não faz sentido. E aqui a gente fala que essa é a estratégia, eu nomeei a estratégia do corvo como lutar no chão. É baixo nível mesmo, é o nível do corvo, é baixo nível. Então quando alguém vem com a crítica, com a comparação ou com a tentativa de puxar você para baixo, você não vai responder no mesmo nível. Você precisa aprender isso. Não responda no mesmo nível. Então não gaste energia explicando, justificando. Não, você não precisa disso. Isa, mas como eu vou fazer? Você vai respirar fundo. Sempre respire, pelo menos 3 vezes antes de qualquer coisa na sua vida, antes de responder qualquer coisa. Pare, respire fundo e reconheça. É um convite para lutar no chão? Se for um convite para lutar no chão, depois de respirar, você vai fazer o quê? Obrigada, mas recuse o convite.
Não aceite lutar no chão. Sabe por quê? Porque você está voando agora. Já não dá mais, o chão já passou dessa fase. Agora você está num outro nível. Você está agora vivendo altitudes, lugar mais alto. Então você não pode voltar para querer discutir com quem ainda está no outro nível. E tá tudo bem se o corvo quer que você corra, tá tudo certo. O dia que ele quiser voar como um águia, aí não é outra conversa. Então é sobre ele, não é sobre você, né? E a terceira ação, você precisa definir a sua altitude. Isso daqui, Isa, o que sustenta você todos os dias? É a clareza da minha altitude. É ter a clareza e a convicção daquilo que fui chamada para fazer. O que eu faço todos os dias. Então isso você diminui os ruídos. Então quando você sabe por que está voando, para onde está indo, por que você faz o que você faz, por que você empreende essa empresa, por que você faz o que você faz todos os dias, o que motiva o seu coração. Então a clareza do propósito, né, dos seus valores e das suas metas. Então quando você tem essa clareza, você fica muito mais fácil ignorar os ruídos. Então não é que a Isa, nossa Isa, para você é mais fácil não lidar, né, aprender a lidar com os problemas, não é que é para mim mais fácil. É porque a clareza do propósito me ajuda a não parar para ouvir os ruídos. Diminui, porque quando você olha para aquilo que você quer e os ruídos, você fala, cara, não faz muito mais sentido eu gastar energia com o que eu quero, para aquilo que eu fui chamado para fazer. Então eu quero que você escreva uma frase. Qual é o seu próximo nível de crescimento? Uma frase que represente o seu próximo nível. E aí a quarta aplicação na sua vida é você aprender a escolher o seu círculo, a sua mesa. Então nem todo mundo merece estar no seu voo. Isso aqui, para quem quer ir para um próximo nível, você precisa ter clareza disso aqui. Não dá para arrastar todo mundo. Não dá para todo mundo, tá? Tem limite, o avião tem limite. O avião tem um limite de peso, tem limite de pessoas, tem regras, tem limites do que pode e do que não pode ser feito. Então na sua vida não é diferente. Então se você quer crescer, se você quer ir para um próximo nível, você precisa ter cuidado. Qual é a mesa que você senta? Quem são essas pessoas que estão à mesa com você? Então as pessoas que você convida para a sua jornada precisam estar no mesmo nível de altitude ou disposto pelo menos a subir com você. Então a pessoa ela tem que estar no mesmo nível de altitude. Por que, Isa? Porque agora eu sou bonzona e agora eu não quero quem está no nível abaixo. Não é sobre se sentir melhor. Sabe por quê? Quando você aumenta o nível da pressão, quem não entende essa pressão nunca vai entender o que você está passando. Então as pessoas não vão saber lidar com o que você está vivendo, sabe? Vão ver as coisas com outro olhar. Então quando a gente fala sobre o mesmo nível de altitude, é pessoas que estão pelo menos no mesmo nível de consciência. Às vezes não estou falando de estilo de vida, de conquista, não falo disso, mas eu falo de nível de mentalidade. Ou pelo menos isso, essa pessoa está num processo, mas ela quer, ela está disposta a ir para um próximo nível, aí já muda, porque o nível de consciência dela muda também. Então para e pensa. Quem está no seu círculo hoje? Quem está sentada na sua mesa hoje? Quem te eleva e quem puxa você para baixo? Você precisa saber disso. Qual é a pessoa que quando você senta, você sai da mesa com mais vontade de vencer? Querendo fazer as coisas acontecer, querendo ir para cima? Ou a pessoa que você senta e você fala, nossa, realmente é difícil. Nossa, não é para mim. Nossa, eu não consigo. Quem são essas pessoas? Traga essa clareza para a sua vida. E eu quero que você entenda o seguinte, nos 5 passos, você precisa voar consistentemente. Isa, o que é isso? A altitude não é um destino, viu? Ela é uma prática diária. Então, a partir do momento que você sobe uma vez, acabou? Não. O que vai manter você nessa altitude é o que você faz todos os dias. Oração, leitura, o que você fala, os lugares que você vai, as músicas que você ouve, o que você come, como você cuida de você, como você cuida da sua casa, dos seus filhos. Isso tudo vai refletir na sua altitude e quanto tempo você irá permanecer ali. E para a gente fechar nosso episódio de hoje, quero que você guarde essa frase. Pressão não é o problema, não corra da pressão. Pressão é o sinal de que você está crescendo. E olha, se você sente, Isa, a pressão aqui está aumentando, se alegra, coloca um sorrisão no rosto, lembra da palavra do episódio de hoje, que é sinal que você está indo para um próximo nível.
A pressão aumentou, sorriso no rosto, porque o próximo nível está muito próximo. Então não desista, acelere, aumente aí a velocidade, pise no acelerador, porque o próximo nível está próximo e você merece ver esse próximo nível. Deus abençoe. Se essa palavra fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixa aqui nos comentários: Isa, essa palavra foi para mim, que eu vou entender que o episódio de hoje fez sentido para uma mulher. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.